Eu coloquei aí para vocês a matriz desenhada. Você vê aí no eixo da horizontal o ambiente interno e no eixo vertical o ambiente externo. E como é que você vai avaliar essas situações? Cada quadradinho amarelo dessa matriz, ela indica uma posição em que você está perante a atual situação do seu escritório em relação ao mercado. Então, quando você tem pontos fracos em um ambiente de ameaça, você está numa situação de sobrevivência. Isso é um perigo. Você tem que tentar eliminar esses pontos fracos, no mínimo, minimizá-los. Quando você tem pontos fortes em um ambiente de ameaça, você está numa situação aí de, no mínimo, uma manutenção. Você não deve deixar cair os seus pontos fortes. Agora, se você tem pontos fracos no ambiente de oportunidades, aí você tem uma oportunidade de crescimento, onde o teu escritório tem que desenvolver novos negócios, novas competências, novos produtos, novos serviços para aproveitar essas oportunidades. E aí, quando você tem pontos fortes em oportunidades, você tem uma situação de desenvolvimento. Cuidado, muitas pessoas confundem crescimento com desenvolvimento. São coisas diferentes. Às vezes, o mercado cresce até de forma orgânica e o advogado pensa que o negócio dele está fluindo, que o escritório dele está crescendo. Ele até está crescendo, mas ele está só surfando um momento da economia que está bom para todo mundo. Isso é diferente de desenvolvimento. O desenvolvimento é um crescimento além da curva, é um desenvolvimento mais forte, onde você consegue gerar sinergia, onde todas as habilidades, onde todos os recursos, onde tudo na empresa está funcionando com excelência. Com relação ao ambiente interno do escritório, né, da empresa, da sua organização, há perguntas a serem respondidas. E aí eu listei para você o que você deve fazer. Na hora que você for preencher a avaliação do ambiente interno do seu escritório de advocacia, você precisa responder essas perguntas. Onde estamos? Vai traçar um cenário do momento atual. Nesse momento você vai dizer qual é a área de atividade, em que mercado e por quê, quais são os serviços e por quê, quais são os seus concorrentes, o que é que eles fazem de diferente, em que áreas eles atuam, com que serviços eles estão atuando e atendendo essas áreas. Isso vai te traçar um cenário do momento. Na sequência, você vai definir uma situação futura, em que áreas você deve estar. Veja bem, você não se prende só no presente, como eu falei. Você aproveita a experiência que você talvez tenha até tido quando ainda era estagiário, né, em algum escritório de advocacia, ou em um tribunal, ou num centro de conciliação. Você aproveitar também essas vivências para enxergar uma oportunidade futura para ser explorada. Então, a que distância está esse futuro? Veja aquilo que eu falei nas aulas passadas, né? Qual é o rumo que eu entendo que vai ter o direito previdenciário? Qual é o rumo que eu entendo que vai ter esse direito digital? É importante você avaliar isso. Alterações também que se verificam de maneira geral, na parte econômica, na parte social, na parte política, na parte da cultura, de hábitos. As pessoas estão se casando mais ou as pessoas estão se casando menos? Existem hoje mais uniões estáveis e essas uniões estáveis, elas perduram, elas são rápidas. Uma outra área que as pessoas podem começar a olhar com mais atenção é a união estável de casais
homoafetivos e que adotaram filhos. Percebe, jovem advogado? Olha o nicho do nicho. Isso talvez não seja um mercado a ser explorado hoje, mas daqui a 15 anos talvez isso seja mais frequente e vai gerar demandas que os advogados não estão preparados e que às vezes até o judiciário não está preparado. Você deve sempre prestar atenção em todos esses movimentos que acontecem do lado de fora, sobretudo as tecnologias. Eu me lembro que quando começou esse processo de digitalização dos processos, né, das ações, alguns escritórios, até bem estabelecidos, simplesmente desapareceram. Por quê? Normalmente era um advogado, já acima de 60 anos, que estava acostumado a trabalhar de uma forma analógica, no papel, e de repente começou a digitalização. E aí surgiram todos esses sistemas. E aí quem trabalha na área sabe, né? Cada sistema, nós temos aí o sistema da Justiça Estadual, comum, a especial, tem o CRETA, tem o da Federal, que também tem lá o seu juizado especial. E cada um desses sistemas é uma maneira de trabalhar. E o que foi que aconteceu? Muitos escritórios acabaram por deixarem de existir, porque normalmente eram feitos do seu advogado-chefe, que ele não soube se adaptar e nem soube liderar uma mudança para fazer essa adaptação. E aí acabou se aposentando e com isso algumas pessoas perderam o emprego. Percebe que esse tipo de análise vai ajudar você a enxergar isso? É um exercício de reflexão. Gaste um tempo, até se possível antes mesmo de você se formar. E se você já é formado, gaste um tempo para pensar isso com calma. De preferência quando as coisas estiverem bem e não quando as coisas estiverem mal. Porque aí o tempo que você vai ter para reagir, tentar salvar o seu escritório vai ser muito menor. Um outro aspecto que não pode ser esquecido são os recursos que o seu escritório dispõe. Você tem que avaliar os recursos financeiros, os recursos humanos, qual é a especialização da mão de obra que trabalha com você, como é que você vai conseguir desenvolver também essas pessoas e até mesmo os recursos, a formação do pessoal, como você vai conseguir reduzir custos. Eu vejo, mesmo nos escritórios bem-sucedidos, que existem inúmeras oportunidades de redução de custos e economia. Porque às vezes o que está acontecendo é um trabalho braçal, onde você está pagando um advogado formado para fazer um trabalho que é de estagiário. Às vezes é o próprio advogado-chefe da empresa que está gastando o tempo dele, a hora de trabalho dele, que é valiosíssima, para fazer pequenas tarefas de subir ou de fazer download de processos em sistemas que às vezes ele tem que saber operar até do próprio cliente que exige, e ele está gastando o tempo dele, que é valiosíssimo, em algo que ele poderia estar trabalhando a gestão jurídica, estratégias jurídicas, e ele está fazendo tarefas operacionais. Isso é um custo que não se paga quando você tem um profissional muito qualificado para trabalhar com isso. Há diversos, mesmo nos grandes escritórios de advocacia, há diversas situações que não são avaliadas a fundo e que constituem bastante custos, inclusive de oportunidade. E há outros momentos em que a empresa poderia estar gastando algo mais para gerar eficiência e ela acaba não gastando. Eu não vou fazer propaganda de nenhuma empresa aqui, mas existem no mercado diversos sistemas
que te garantem você estar atualizado em todos os ramos do direito, que garante que você consiga também gerenciar o seu pequeno escritório, pagando uma assinatura. De um jeito ou de outro, você tem que avaliar se compensa ou não e qual o custo de oportunidade. Eu já falei aqui em outras aulas passadas, de um jeito ou de outro, mesmo que você opte por usar qualquer sistema de gestão de escritórios de advocacia, você também vai aprender aqui comigo um Excel voltado para a advocacia de resultados. Porque mesmo os melhores sistemas não te ajudam a traçar as melhores estratégias, porque uma coisa é você ter a informação organizada, outra coisa é você ter o conhecimento. E aí eu vou citar um exemplo no próprio escritório da minha família. A gente tinha uma determinada demanda, né, de contencioso civil, era na área de seguro e seguro de automóveis, e estava gerando muitas ações durante o mês e chegando. Foi quando a gente, por ter a informação organizada no Excel, a gente conseguiu perceber o quê? Que boa parte dessas demandas eram de uma agência específica do banco de uma determinada cidade. E o que foi que a gente pôde perceber e alertar o nosso cliente? Que havia ali dentro daquela agência uma espécie de grupo organizado que estava causando esse prejuízo através de fraudes ao vender consórcios de automóveis e que estavam gerando um prejuízo enorme para o seguro que vem ali embutido no consórcio de automóveis. Então, esse tipo de análise você só consegue chegar quando você vai a fundo, mas tem, além da informação organizada, você tem o conhecimento. Aliás, teremos também, em um módulo mais à frente, como fazer a gestão desse conhecimento no seu escritório de advocacia. Bem, então, essa imagem fica de forma bem simples, de forma bem clara, como você tem a análise SWOT. A análise SWOT dividida na avaliação interna e na avaliação externa. Veja que ao final nós temos sempre perguntas. Perguntas que precisam ser respondidas. Perceba, jovem advogado, que o seu trabalho para construir essa matriz é responder perguntas. Perguntas que eu estou deixando aí para você se direcionar e conseguir refletir sobre o seu modelo de negócio. Ao final, o que você vai ter é uma matriz preenchida. Uma matriz do jeito que você está vendo aí na tela agora, onde as forças e as fraquezas ficam no meio para cima e as oportunidades e as ameaças ficam do meio para baixo. As forças, elas estão ali para demonstrar o que você tem de melhor dentro da empresa e você escreve elas de forma simples, como eventos ou atributos, né, relacionado ao seu escritório. Olha só, eu fiz a matriz do escritório da minha família e lá a gente colocou quais são as nossas fortalezas. A expertise que a gente tem de mais de 30 anos trabalhando no contencioso civil, nossos serviços estão alinhados com o mercado, a agilidade nas tratativas comerciais, a forma com que a gente negocia com os nossos clientes, temos uma equipe extremamente comprometida, a nossa estrutura ela é enxuta, é flexível, nosso escritório é composto por 3 advogados, né, especialistas, cada um no seu ramo, e uma pessoa na gestão. E nós temos uma boa imagem de ética junto aos nossos parceiros de negócio. Em relação às fraquezas. As fraquezas a gente tem alguns processos internos que ainda podem ser melhorados, sobretudo nos controles deles.
Quais seriam esses processos internos? Como a gente tem bastante demanda, muitas ações, a gente precisa de um fluxo de análise daquilo que pode ser feito o acordo o quanto antes, às vezes até mesmo antes da audiência de conciliação, para a gente se livrar dessas ações que a possibilidade de êxito é baixíssima e livrar a mente, livrar espaço, livrar mão de obra para se concentrar naqueles processos que realmente a gente vai fazer um trabalho para vencer. Então, isso pode ser algo a ser trabalhado. Como eu disse, a ideia aqui não é fingir que não existe os problemas. Eles precisam estar mapeados para que sejam eliminados, ou no mínimo, reduzidos. A demora no atendimento, alguns fornecedores nos pedem alguma informação, fornecedores, não clientes, e aí você não consegue atender eles exatamente numa velocidade que, ao ajudar eles, você está se ajudando. E algumas informações, como é normal de toda a organização que trabalha com muitos dados, muitas informações, às vezes alguma informação ela tem um ruído, ela se perde e chega de forma imprecisa. Quando você, jovem advogado, for colocar as oportunidades, lembre-se, oportunidades você vai explorar. Então, descreva elas com um verbo no infinitivo, como eu botei aqui na nossa matriz. Explorar novas parcerias com outros stakeholders. Lembrando que os stakeholders são as partes interessadas na atuação do teu escritório. Desenvolver estratégias comerciais mais assertivas, outros nichos. E aí vai uma dica. Você já parou para pensar que nesse mundo hoje digital, o seu escritório, né, que trabalha com direito, que trabalha com advocacia, também pode criar um produto digital? Imagine se você trabalha com direito previdenciário e durante esse seu trabalho, você necessita que o seu cliente te mande uma série de documentos que hoje ele te entrega no papel. Imagina que se você fizer um investimento para criar um aplicativo onde do celular o cliente, com campos pré-definidos, ele bate uma foto do documento e esse documento já sobe para uma plataforma e você já tem tudo isso organizado, forma um dossiê. Já pensou? O teu escritório estaria trabalhando com tecnologia, isso é uma inovação, é mais uma dica que eu estou dando. E ao mesmo tempo, se isso for bem feito, você pode vender esse aplicativo para outros escritórios. Então você estaria atuando no direito, mas estaria atuando também no mundo dos negócios, com um aplicativo voltado para escritórios de advocacia. Já parou para pensar nisso, jovem advogado? Essa é mais uma dica importante. Então você pode explorar outros nichos. Bem, em termos de mercado, de economia, temos taxas de juros menor, inflação menor, mas que pode descontrolar e aí virar uma inflação maior. Tudo vai depender do momento exato que você está construindo a sua matriz. Em relação a ameaças, a queda do PIB, né? Em 2020, o desemprego maior, crédito mais restrito, isso pode impactar para o bem ou para o mal. Eu estou falando aqui de uma ameaça que está lá fora. Mas de repente, conforme eu falei numa aula anterior, por conta do desemprego maior, as pessoas estão ficando inadimplentes e descumprindo contratos. E aí vem uma onda de demandas de pessoas que querem rever cláusulas, que querem discutir valores, e aí pode abrir uma oportunidade para o teu negócio. Pense que isso pode ser, sim, uma ameaça de modo geral, mas que, se bem analisada, se bem estruturada,
se bem avaliada, pode virar uma oportunidade de negócio para o seu escritório de advocacia.